Tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Puderem sinalizar com um joinha ali. Sim, dá para Estão me ouvir. conseguindo me ouvindo. Maravilha. Para mais um minutinho ali, o pessoal ir chegando. Boa. Pessoal, temos provavelmente pessoas de várias localidades ali. Pessoal, enquanto a gente aguarda mais uns instantezinhos ali, deixa ali no chat de onde que vocês estão falando, de qual cidade vocês estão falando. Estão conectados ali, só para a gente ter uma ideia. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, então tem colega que está em São Paulo, então colocarem ali para a gente ter uma ideia geográfica de onde que a gente está conversando. E antes de começar ali, eu queria só falar que por problemas pessoais, a Isabelle, que ia fazer a apresentação hoje, ela não pôde estar aqui. Então, ela que montou toda a apresentação ali, tudo. Então, ela não pôde estar presencial aqui para fazer essa webinar com vocês. Então, eu vou estar tocando. Então, Isa, tudo de bom para ti aí, que no final tudo vai dar certo, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Sophos Endpoint 100, tá? O título já deixa muita coisa para a gente pensar, né? Pare o ransomware remoto antes que ele pare o seu negócio, tá? Então a gente vai falar basicamente de segurança prática para pequenas e médias empresas, tá? Só pegar aqui. Tá, então hoje a gente tem uma realidade que já não, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, muita gente falava que, não, ransomware só pega empresas grandes, que ransomware não vai me olhar, não vai chegar em mim aqui, que sou uma empresa pequena, eu tenho poucas máquinas, então eu tenho o controle de tudo aqui fácil, tá? Essa realidade mudou e esse cenário já mudou completamente, tá? Então a gente pegando como base ali em 2024, a Microsoft gerou um relatório ali e ela observou que 70% dos ataques bem-sucedidos foram em cima de pequenas e médias empresas, tá? Então a gente está falando também que com 92% originados de dispositivos não gerenciados dentro de uma rede, tá? Ou seja, 80% acima do que em 2000, isso em 2023, tá? E no primeiro semestre de 2025, a Sophos registrou 65% em relação ao ano completo de 24. Ou seja, tu tem um aumento de ataques em cima de um ano inteiro em apenas 6 meses, é bastante coisa. Tá? Então a gente consegue ver pelo gráfico ali como que vem crescendo mês a mês o ataque e os incidentes envolvendo o ransomware ao longo desses 3 anos. Então a gente está falando de 2022 praticamente até 2025, a gente está falando de 3 anos. E já para 2026, esse número só cresce. Tá? Isso que a gente está terminando agora o primeiro mês do Obrigada. ano. Olá, seja bem-vinda.
Então, a gente tem que tá atento. E aí a Sophos trouxe algumas coisas sobre esse tema, né? Então, a nova realidade para de segurança é que as pequenas e médias empresas são o principal alvo dos ransomware hoje, tá? Então, a gente tem acompanhado ali. E por que disso daí? Porque eles acabam tendo recursos mais limitados, ou seja, normalmente não tem uma equipe dedicada ou exclusivamente voltada à segurança da informação. A superfície é muito ampliada em função de trabalhos remotos, então isso expande drasticamente os pontos de vulnerabilidade, tá? E o risco constante, ou seja, um único clique lá errado na hora errada para parar toda a operação. Então, isso pode acontecer com qualquer um. Então, hoje, não só a gente está falando de risco por vários meios ali, a gente acaba sendo exposto a riscos, né? E hoje em dia, os ataques não escolhem mais porte de empresa, eles escolhem as vulnerabilidades. Então, onde ele encontra uma vulnerabilidade, ele vai atacar. Então, e normalmente, dependendo aí o que vai dizer em relação ao porte, é o quanto a empresa está preparada para mitigar e até barrar esse tipo de ataque, né? E quando um ransomware entra não sei se aqui alguém que está na nossa live aqui, se alguém já teve alguma experiência com um ataque de ransomware. De repente, ou conheceu alguma empresa que sofreu algum tipo de ataque, ou foi vítima de algum tipo de ataque. Se alguém já passou por essa situação, só dá um joinha ali, só para a gente saber se alguém já sentiu, vamos dizer assim, na pele o que é um ataque ransomware. Acho que aparentemente ninguém passou ainda ou não viu. Mas e como é que começa um ataque ransomware? Como é que ele entra e o prejuízo que ele causa, né? Ó, temos um ali que levantou a mão ali, o Giovanni. Giovanni, tu quer Posso, sinalizar alguma coisa? Pode falar. desculpa a minha ignorância, eu não sou de TI, sou Aham. vendedor, estou tentando entender um pouquinho. Me explica o que é um ransomware? Que tipo de ataque é esse? Que acontece como que eu faço para saber que fui atacado por um ransomware? Perfeito, Giovanni. Eu vou explicar isso nesse slide. Até o final desse slide, eu vou te perguntar se tu entendeu. Se tu não entendeu, a gente estende um pouquinho mais. Mas nesse slide eu pretendo deixar claro para ti que não é da área de TI. Então, isso é extremamente importante que tu entenda, porque como você não é da área da TI, não que o cara da TI não seja um alvo, tá? Mas é mais fácil alguém que não é da TI acabar caindo e abrindo a porta para um ransomware do que quem é da TI. Então, eu vou te explicar e aí tu me sinaliza se ficou claro para ti, tá bom? Muito obrigado. Nada. Então, vamos lá. Onde é que começa? O que é o ransomware? O ransomware, ele é uma criptografia de arquivos, tá? Então, basicamente, ele vai criptografar o teu ambiente, tá? E aí, você pode falar assim, tá, mas o meu ambiente ele pode ser criptografado, eu tenho criptografia ativa, como é que funciona? Então, alguns tipos de criptografia, ele tem um comportamento malicioso, tá? Então, qual que é a consequência dessa criptografia maliciosa? Ela vai parar toda a tua operação, ou seja, tu vai tentar acessar ali e o teu ambiente vai estar todo fora do ar. Então, por exemplo, tu recebeu um e-mail que esse e-mail tinha um malware para fazer a criptografia do disco ali, um ransomware, tá? Ele vai parar todo tua máquina. Tua máquina, não, tu não vai conseguir mais operar a tua máquina, tá? Qual que é o impacto financeiro disso? A perda imediata de receita e produtividade. Ou seja, tu vai estar com o teu ambiente totalmente paralisado, tu não consegue fazer muita coisa. Além dos danos à reputação.
Aqui normalmente a gente dá um exemplo. Imagina o seguinte cenário: você tem uma transportadora, tá, de produtos perecíveis, tá? E normalmente os caminhões de transportadora, para que ele saia, ele precisa de uma nota fiscal do que ele está transportando, ou de algumas notas fiscais do que ele está transportando. Se o ambiente, se o sistema, se a máquina do financeiro lá está toda criptografada porque foi atacada por um ransomware, esse caminhão ele não consegue sair, tá? Só que eu tenho uma carga perecível ali dentro. E essa carga tem um prazo para mim fazer a entrega para que ela chegue conservada no seu destino. Só que esse ataque ransomware eu não tenho como, eu não sei em que momento eu vou conseguir voltar essa emissão da nota. O que que vai acontecer? Eu vou perder a minha carga que está no caminhão, porque eu não consegui sair, o caminhão não sai sem a nota, e o caminhão ficou parado ali e perdeu aquela carga. Então, tu teve a perda financeira da carga que estava no caminhão, o teu sistema está congelado, tu não consegue faturar, não consegue receber novos pedidos, além da reputação da marca. Aquele próximo fornecedor que estava com a carga ali que perdeu, ele vai falar, não, não vou confiar nessa empresa porque ela já me perdeu uma carga de X milhões ali e eu não vou confiar nela em mandar novamente um produto por ela. Então tu mancha a reputação ali do teu ambiente, né, da tua marca. Tá? E qual que é o caminho mais comum do ransomware? Tá? Ele pode vir através de um phishing. Tá? Então você está lá, o Giovanni está lá trabalhando e receber um e-mail lá, ou até mesmo uma pessoa que trabalha no financeiro da empresa receber um e-mail lá de uma fatura. Ah, tu tem uma fatura aqui com um fornecedor tal. Ah, esse fornecedor ele presta serviço para nós, beleza? E aí, só que o anexo era um anexo falso. Tá? No que ela abriu esse e-mail, ele vai criptografar toda a máquina dela. Por quê? Esse malware ele tinha uma ação de fazer todo o processo de criptografia do disco da máquina. E aí tem um outro porém. Esse mesmo malware ele pode simplesmente criptografar o ambiente ao qual ele foi iniciado o processo, como ao mesmo tempo, essa máquina ela está conectada numa rede, ele consegue escanear toda a rede que está à sua volta e disparar para que criptografe o que ele encontrar de dispositivo na rede. Então, o que que vai acontecer? A menina do financeiro lá recebeu o e-mail com uma fatura falsa, ela clicou no e-mail, esse e-mail criptografou a máquina dela, encontrou a máquina do Giovanni, criptografou a máquina do Giovanni, foi para a máquina do Flávio, criptografou a máquina do Flávio, e aí dentro da máquina do Flávio tinha um acesso para o backup de todo o servidor e sistema dele. Ele vai lá e criptografa esse servidor também. Qual que é a consequência disso? Eu não tenho mais o backup, eu estou com 3 máquinas de operação comprometida, ou seja, parou toda a minha operação, tá? Ele pode ser através de sites comprometidos. Então eu vou lá e recebo um e-mail, nesse e-mail tá falando lá, participe da promoção XPTO. Tu vai lá, clica no link, ele abre um site, esse site é um fake e ele tem um malware que ele vai injetar esse malware dentro da tua máquina. Injetou esse malware dentro da tua máquina, ele pode ficar lá escondidinho, paradinho lá, e num determinado momento ele vai lá e dispara a ação de criptografia e criptografa todos os dados do disco e começa a escanear toda a rede, tentando buscar dispositivos conectados na sua volta. Software desatualizado. O software desatualizado, ele gera falhas de segurança, que é através dessa falha de segurança, se ele tem uma porta aberta para a internet, por exemplo, ela pode ser invadida ou injetado algum tipo de malware através dessa porta que está vulnerável com falta de itens de segurança ou de atualização, tá? Ou através de dispositivos remotos. Ou seja, eu tenho lá um endpoint, eu trabalho home office,
e a empresa permite que eu use o meu dispositivo pessoal para fazer trabalhos enquanto eu estou fora da empresa. Só que esse dispositivo eu não tenho um endpoint, eu não tenho a proteção adequada para conectar a rede da empresa. E aí, por algum motivo, como é uma máquina pessoal, daqui a pouco o meu filho pode acessar essa máquina e tá jogando, fazendo alguma coisa, e através de um software malicioso ou qualquer coisa que é injetado através de algumas vulnerabilidades ou de site, de jogo, ou qualquer coisa nesse sentido, afeta a rede da empresa. Ah, mas como que ele vai afetar? Se eu tenho acesso a dispositivos da minha rede através de um dispositivo pessoal que não está protegido, quando eu tiver o acesso, ele pode disparar um escaneamento e buscar os dispositivos lá naquela rede que ele encontrou nova, que ele conectou. Então, isso, o malware, ele pode estar incubado ali, paradinho. A gente tem um caso que a gente conta, que é de uma empresa de valor, que ela fazia, na verdade, câmbio. E o que que aconteceu? Num determinado momento, em algum momento lá do ano, eles exploraram uma vulnerabilidade e injetaram um software malicioso dentro da rede da empresa, tá? Os atacantes ficaram lá por mais ou menos 6 meses dentro do ambiente, olhando tudo, como que funcionava, tudo mais. Na virada do ano, no momento que estava todo mundo em festa, comemorando a virada do ano novo, não sei o que, tal, o script foi lá, rodou e criptografou todo o ambiente da empresa. Tá? Isso foi uma perda de milhões lá, a empresa quase fechou, quase foi à falência por causa dessa criptografia, porque eles conseguiram detectar tudo e bloquearam todos os dados da empresa e dos clientes dessa empresa. Então, ele não necessariamente foi naquela hora, eu cliquei num e-mail ali ou acessei um site e pode acontecer de você clicar e já na hora, você não tem a proteção, ele já te criptografar os dados ali e tu já perdeu acesso. Como também pode acontecer dele não fazer nada na hora e só ficar observando o comportamento da máquina, o que que tu acessa, como que tu faz, senha que tu digita, vai acompanhando e vai armazenando isso e normalmente ele vai levando isso para um lugar remoto, para uma outra área dele lá, onde ele vai ter acesso e depois ele começa a fazer as ações para travar e conseguir alguma informação de, ou até mesmo pedido de resgate, qualquer coisa nesse sentido, né? E o computador do usuário, a gente fala que ele virou uma porta de entrada. Por quê? Porque ele é um ponto bem crítico. Hoje, como a gente fala de home office e trabalho híbrido, como eu expliquei no slide anterior, às vezes o ambiente doméstico ele não tem tanta segurança quanto numa rede corporativa. E isso a gente está falando não só mais do dispositivo que ele está usando lá, como um notebook ou um PC, mas também a rede a qual ele está conectando. Então, às vezes, a rede pode ser uma rede aberta, que não tem segurança contra algum tipo de criptografia, ou tem uma senha fraca que qualquer pessoa consegue acessar, e algum mal intencionado de fora consegue conectar naquela rede e explorar algumas vulnerabilidades no ambiente, né? Mobilidade constante, então a gente está sempre transitando ali com um equipamento, então às vezes acessando de algum ou de uma rede de uma loja de café, um aeroporto, qualquer área pública, então normalmente as pessoas conectam esses dispositivos sem ter a preocupação de saber, eu vi uma rede aberta aqui, vai lá conectar na rede e não se preocupa em saber, putz, conectei numa rede aberta. Essa rede aberta, ela pode ser simplesmente um hotspot que alguém compartilhou, que está na tua volta ali, só para capturar dados que você está usando dentro do computador. Então, tu foi lá, conectou uma rede aberta e foi lá e fez o acesso ao banco. Se é uma rede fake, essa pessoa pode ter acesso às suas credenciais do banco, como dados da conta, o CPF, login, senha de acesso a esse ambiente. E quando você vê, de repente vai acessar a conta do banco, aí que tu vê o rombo que aconteceu lá. De repente eles conseguiram sacar uma quantia da conta a qual você não esperava. Então isso às vezes acontece através desse tipo de rede, né? Eles conseguirem trazer e capturar dados que você
digita no teu computador. Isso serve para celular também, tá? Dispositivos externos, hoje em dia é mais difícil usar, mas ainda tem bastante gente que usa, como pendrive, arquivos de download e transferência dentro de compartilhamento de arquivos, como no Dropbox, o OneDrive e tudo mais. O OneDrive, quando a gente vai falar de OneDrive corporativo, normalmente ele já tem, o OneDrive e o Drive, normalmente ele já tem uma camada de segurança ali. Só que a gente tem que estar sempre atento a todos os níveis de segurança que a plataforma exige, ativar o máximo possível. Ter pelo menos ali o nível de login e senha, mais um múltiplo fator de autenticação. Porque se porventura algum arquivo malicioso for importado para dentro desse ambiente, a própria plataforma vai te fornecer um escaneamento lá e ela vai bloquear esse arquivo para que ele não seja compartilhado. Ela vai falar, esse arquivo contém itens maliciosos e não vai compartilhar. Mas também tu tem que evitar que pessoas não autorizadas acessem esse arquivo, ainda mais quando a gente estiver falando de um drive ou um drive corporativo, né? Conexões inseguras, que é aquilo que eu estava falando ali, de dados de Wi-Fi público que expõem dados de dispositivo e pode ser facilmente interceptados. Tá? Giovanni, não sei se eu consegui te explicar ali o que que é o Ransom. Sim, sim, já entendi perfeitamente. Muito obrigado. Foi bem Foi claro. nada? Exponha. É bom a gente sempre deixar bem claro o que que é, como funciona, para que não fique dúvida, para que a gente não, até para a gente poder explicar para outras pessoas que não são da área, né? E aí, com tudo isso que a gente está falando, o que que a gente tem, tá? Hoje a Sophos ela trouxe para o mercado o Sophos Endpoint 100. Tá. O que que o Sophos Endpoint 100 ele faz? Ele é uma proteção moderna de ameaças que ele conta com inteligência artificial. Então, a gente está falando que o Sophos Endpoint 100 ele é focado para empresas de pequeno e médio porte, tá? Então, ele tem alguns diferenciais ali para que todo mundo esteja protegido. Tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele é uma nova geração de endpoint, de antivírus, tá? Que ele vai trazer tecnologia avançada além das assinaturas tradicionais. Tá? Então, que nem eu comentei um pouquinho lá atrás, quando a gente fala de criptografia, ele é um processo comum dentro da tecnologia, tá? Tu vai acessar um site. Hoje, ninguém mais fala em site em HTTP. Todo mundo fala que o site tem que estar em HTTPS, que é ter o cadeadinho lá do lado da URL. O que que é esse cadeadinho? Nada mais é do que o servidor está garantindo que a comunicação entre o servidor e o usuário ela é criptografada. Tá? Então eu entro lá no meu site de loja virtual que eu quero comprar um produto qualquer. Tá? Se ele tiver em HTTP, o que que isso quer dizer? Quando eu digito meu e-mail, digito minha senha, digito o número do meu cartão de crédito, digito o meu endereço e tudo mais, essa comunicação entre a minha máquina e a máquina do servidor onde está armazenado esse site, ela é em texto plano. Ou seja, eu estou enviando o número exato do meu cartão, a minha data de nascimento, a minha senha, tudo aberto. Se o cara interceptar aquela comunicação ali, ele consegue pegar isso facilmente. Em 2 cliques ele chega lá e ele pega essas informações. Quando a gente está falando de HTTPS, ela existe uma criptografia. Então, eu não consigo ler o número do meu cartão, porque ele vai ser o que a gente chama de hash. Ele vai ser uma string com um monte de número aleatório e letras aleatórias, porque ele está criptografado, assim como todos os demais dados. Tá? Então, a criptografia é um processo comum. Eu tenho a minha rede aqui, eu tenho 10 computadores aqui na minha rede, eu tenho 50 computadores na minha rede, e eu tenho um software para criptografar os dados. Por que que eu criptografo os dados do meu computador?
Ah, porque como todo mundo trabalha em home office, se o meu usuário, o meu colaborador estiver transitando da casa dele até o ponto que a gente se encontra eventualmente, ou que a gente tem um escritório fixo, nesse trajeto, se porventura ele for roubado e levarem o computador dele embora, os meus dados que estão dentro daquele HD não vai ser vazados. Por isso eu tenho um processo de criptografia dentro da minha máquina. Então veja que esse processo ele é comum. Eu posso ter a criptografia nos meus dados. Ah, mas aí, Flávio, tu tá me falando que o Ransom, ele criptografa os meus arquivos. Então, como é que eu identifico isso? A Sophos, usando inteligência artificial, ela consegue identificar o comportamento que é executado na hora da criptografia maliciosa, tá? Então, pegando o exemplo lá da pessoa do financeiro que recebeu o e-mail, clicou e abriu a fatura falsa, ele vai ter o quê? Ele vai ver que ele vai começar um processo de um script tentando criptografar arquivos. O Sophos Endpoint ele vai detectar esse cara e vai falar, pô, mas tá sendo um processo de criptografia. Beleza, mas de onde que tá vindo? Ah, veio do arquivo tal que tá pedindo para fazer a criptografia desse arquivo. Bom, mas esse arquivo não deveria mandar fazer criptografia. Ele deveria ser só um arquivo de leitura. Então ele já vai lá e bloqueia o processo e não deixa fazer, porque ele está falando de onde é que veio e para onde é que está mandando criptografar. Ah, ele startou já pedindo para criptografar o C dois pontos. Não. Então já barra. Ele vai lá e bloqueia esse cara e notifica o usuário e o administrador. Olha, houve uma tentativa de criptografia nesse cara aqui. E ele te dá toda a matriz de como é que ele entrou o e-mail, de onde que ele veio, o que que ele estava fazendo, aonde que ele salvou o arquivo, o que que ele estava começando a fazer. E às vezes ele pega esse processo e vai fazer o quê? Vai tentar gerar um scan para tentar identificar outras máquinas na rede e tentar explorar uma vulnerabilidade nesse cara para fazer a criptografia do disco também, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai detectar que existe uma criptografia maliciosa de arquivo. Com a inteligência artificial embarcada, ele aprende e identifica esse tipo de ameaça, então ele já vai incluir esse cara na base de conhecimento dele. E depois ele faz análise comportamental e monitora as ações suspeitas em tempo real para fazer o bloqueio imediato, tá? Então a gente fala que não é só um ransomware, é uma segurança ativa e inteligente. Ah, tem alguém ali com a mão levantada? Sim, boa tarde. Meu nome é Jackson. Boa tarde, Trabalho Jackson. na PulpaCred e nós possuímos já o Intercept X. Essas Legal. funcionalidades já contemplam, né? Ou é Sim. necessário também ter o Endpoint 100 como a add-on, alguma coisa desse tipo? Não, não, ele já tem. Se você já tem o Intercept X, ele já tem essa funcionalidade. A partir do momento que você instalou ele, é lógico que você tem que ter. A gente faz um acompanhamento ali e quando a gente vai fazer a implementação, a gente, além de instalar o endpoint, tu tem que ir lá na plataforma, que é mais um pouquinho mais pra frente, eu vou falar um pouquinho mais. Tu tem que ativar a política, né? Então a gente já teve casos de empresas que falou, não, a gente faz por aqui e tudo, e quando a gente foi ver a política de criptografia, de análise de criptografia, estava desabilitada. Então ele Entendi. poderia sofrer um ransomware porque o processo que faz essa análise estava desabilitado. Então a gente sempre faz junto, pede para fazer junto, para que a gente vá lá e fale, não, isso aqui tem que estar ativo. E aí a gente vai lá e ativa e parametriza tudo certinho para que todos esses passos aqui funcionem de acordo com, se necessário, né, em Sim. algum tipo de ataque. Sim, minha dúvida era se tinha ou não, se era alguma evolução do produto ou não. Mas é Não, exatamente. para você que já tem, isso aqui ele entra automaticamente para ti, tá? Então essa inteligência ela já tem ali, então para você ela já é de imediato com o Intercept X ativo. Tá ok. Obrigado, muito obrigado. Beleza? Nada. Tá. Aí então, antes que os arquivos sejam criptografados, como que o Sophos Endpoint, o SEM, bloqueia o ransom? Então, que nem como eu expliquei ali, ele identifica o comportamento suspeito, então ele vai monitorar as atividades anormais que indicam tentativa de ataque.
Então ele vai pegar, bom, de onde que está vindo isso aqui? Ah, está vindo do arquivo tal, está mandando criptografar o arquivo tal, está tentando fazer um scan na rede. O processo normal de criptografia que a gente vai ter aí, por exemplo, um device encrypt, que é da própria Sophos, ele a criptografia é ativo por ativo. Não tem por que ele fazer um scan lateral para saber se existe alguém do lado que ele precise criptografar. Então, quando isso acontece, já se sabe que é uma criptografia maliciosa, tá? Então, ele bloqueia o processo malicioso, ou seja, interrompe automaticamente e imediatamente a ação que tenta criptografar os arquivos, para o ataque no momento, isola o dispositivo, então ele vai pegar esse dispositivo e vai isolar de toda a rede e vai gerar o alerta para que alguém faça o devido acompanhamento e análise em cima deste equipamento, desse dispositivo, e previne a propagação. Ou seja, a partir do momento que ele isolou esse cara da rede, ele está evitando que essa ameaça se espalhe pela rede corporativa. Tá? Então, que nem eu estava comentando, hoje a segurança ali a ideia é que ela seja forte e sem complexidade. Que nem o Jackson trouxe ali, ele tem uma dashboard lá, nessa dashboard ele consegue acompanhar tudo. Ô Jackson, a Popacred tem o Firewall também da Sophos? Sim, hoje o nosso Fire tá? Também é da Todo o Sophos, né? parque está protegido com tecnologia da Sophos. Bacana. Então, o que que ele vai ter dentro do endpoint dele ali, da console da Sophos, ele consegue ter informações do firewall dele e do endpoint também. Então, ele consegue cruzar isso. Por que que ele consegue bloquear esse cara da rede, tá? Existe uma política que a gente chama de... como é que é? Não é handshake. Esqueci o nome da funcionalidade. Heartbeat. Existe uma regra de heartbeat que o que que a gente faz? A máquina tem endpoint e o firewall é da Sophos, a gente ativa essa política de heartbeat e o que que ele vai fazer? Eu posso colocar graus de permissão. Então, a máquina, se ela tiver 100% verde, ela está compliance, ela pode navegar. Ela gerou um warning, então ela tá em amarelo, ela pode navegar somente interno, não pode fazer acesso externo. Ela tá em vermelho, ela tá com um alerta crítico vermelho, bloqueia tudo, isola essa máquina da rede, tá? O endpoint por si só, ele faz isso, só que de uma forma diferente, mas o firewall ele consegue fazer a nível de rede inteira. Então ele consegue cortar toda a internet da máquina gradativo. O endpoint ele vai simplesmente isolar a máquina da rede como um todo de uma vez só. Tu não consegue criar esse granular de política, tá? Então, quais são os benefícios ali para pequenas e médias empresas? Implantação simples, ou seja, instalação rápida sem a necessidade de uma infraestrutura complexa. Então, a gente tem plataformas que exigem que seja instalado uma console, uma infraestrutura com servidor para instalar console, para poder disparar os agentes e fazer a gestão disso dentro do ambiente. A Sophos, ela entrega isso tudo em nuvem. Então, tu vai ter uma console na nuvem, a partir dali tu consegue administrar e fazer tudo, tá? Gestão centralizada. Então, como eu comentei lá, se você tem mais de uma solução da Sophos, um endpoint, um firewall, um switch, um phishing thread lá para fazer campanhas phishing, tudo isso dentro de uma única console, né? Então, tu tem a gestão centralizada de todos os produtos ali. Automação inteligente, ou seja, poucas intervenções manuais ali. A Sophos fala que em 3 cliques você chega onde você quer. Então é para ser bem simples o manuseio e bem intuitivo, tá? Ideal para pequenas equipes, perfeito para empresas sem uma TI dedicada ou com recursos limitados. Em todos esses passos, a Deserve acompanha, faz junto com vocês, para que para que tenha tudo dentro das políticas e das normas de boas práticas de implantação da Sophos, tá? Então a gente consegue te apoiar em todos esses passos, em todas essas camadas ali, para que você tenha a melhor experiência e esteja
com o teu ambiente 100% seguro, né? Hoje em dia, que nem eu estava comentando, né, os ataques eles podem vir. A gente está o tempo todo recebendo, né, e-mail. Eu comentei que não só dispositivos como notebook, PC, mas também celulares. Então, hoje em dia, a gente recebe muito e-mail. Ultimamente, a gente tem recebido também muitas ligações de tentativas de fraude, de emissão de boleto, de tudo quanto é tipo de coisa a gente recebe links em WhatsApp, SMS, então a gente tem que estar sempre atento. Então, anexos em arquivos que a gente não espera receber, então a gente tem que estar sempre atento a isso daí. Tentativas de criptografias maliciosas. A Sophos detecta tudo isso, esse comportamento com a IA. Em milésimos de segundo, ela faz essa detecção, o bloqueio automático dela. E a intenção é o quê? Que o usuário ele até poderia errar, mas a proteção não pode falhar. Ou seja, eu tenho aqui eu não tenho nenhuma camada de segurança. Se o usuário errar por algum motivo, porque pode acontecer, hoje a gente está falando de inteligência artificial, então cada vez mais as tentativas de ataque elas estão muito mais aperfeiçoadas e muito mais próximo de um e-mail real. Então eles conseguem identificar o teu comportamento, o teu modo de falar, o teu modo de agir e montar um e-mail especificamente para você. Então é quando você olha, você acredita que realmente aquilo ali é para ti. Só que a hora que tu vai acessar, aí vem a surpresa que é um golpe, é uma fraude, é um ransomware embutido, é um malware embutido. Quando você tem a proteção por trás, tu acaba sendo notificado. Então, tu, ao receber um e-mail, por exemplo, ele já vai te falar, ó, esse e-mail pode ser fraude, esse e-mail contém arquivos mal intencionados. E se mesmo assim a pessoa vai lá e clica, ele vai lá e tem que entrar e agir, fazer a detecção e fazer o bloqueio daquela ameaça, né? Então, a ideia é o quê? A gente não esperar para ser a próxima vítima, tá? Então, hoje, que nem a gente falou lá no início, né? Ah, mas eu sou uma empresa pequena, eu tenho trabalho eu e mais 3 pessoas, eu e mais 5 pessoas, eu faturo X, Y, eu não tenho porte para isso. Ah, não, eu sou uma empresa aqui bem pequenininha, o pessoal, ninguém me conhece. Não, a partir do momento que a gente tem uma rede, a gente tem conexão com a internet, qualquer coisa assim, a gente pode não, a gente está exposto ao risco, né? Pode falar, Jackson. Essa versão, o Endpoint 100, ele também traz recurso de DLP para proteção de dados, privacidade? Traz também. Traz também. Ele tem o DLP junto ali, como dentro das políticas ali. Legal, obrigado. Nada. Ele tem, então, alguém sabe o que que seria o DLP e como é que ele funcionaria, o DLP nesse sentido? Que o Jackson perguntou. Que o DLP, ele é a proteção contra vazamento de dados, tá? Então, tu consegue fazer a proteção a nível de endpoint para que não seja compartilhado arquivos para fora da tua rede que não sejam autorizados ou que contenha dados a qual você não quer que saia da empresa, tá? Então, ele consegue criar esse tipo de política também, tá? E a ideia é que você esteja protegido 24 horas por dia, tá? Tenha 100% de visibilidade de tudo que está acontecendo dentro do teu ambiente através da console da Sophos. Um painel unificado, ou seja, tu vai ter um painel só para tu ter a visão global de todos os teus dispositivos. E por que que eu escolheria a Sophos, se eu tenho vários outros ali? Porque a Sophos ela é líder global em cibersegurança, tá? Ela é líder no Gartner há 16 anos. Então, por 16 anos consecutivos, ela está no quadrante líder da Sophos, do Gartner. Então, a tecnologia comprovada de Rensor, ela foi a pioneira em fazer a solução voltada a Rensor, tá?
Essa solução é voltada para pequenas e médias empresas. Então, a gente está falando aqui de um bundle, tá? Então, é a mesma tecnologia que você tem para quem tem uma empresa de grande porte, só que ela tem todas essas tecnologias embutidas, só que essa não a solução, mas essa proposta, ela é voltada para os pequenos. Então, a gente está falando de uma quantidade de até 100 dispositivos de endpoint. Tá, então ela pode ter dentro de até 100 dispositivos e 10 servidores. Então, dentro dessa categoria, ele consegue usar o Sophos 100 ali. Tá? Ah, aqui a gente tem um posicionamento do Mitre. Tá? O Mitre também um órgão que fala sobre ataques e avaliações de ataques. A Sophos também está lá bem ranqueada no quadrante deles ali. No Gartner, que eu comentei, né? Então ela já há 16 anos que ela está no quadrante líder. Aqui um pouquinho mais falando do Gartner em relação à plataforma do Endpoint. Todas as soluções que ela tem, além do Endpoint, o MDR, o XDR e a questão do Firewall, né? Então são produtos que escolhidos pelos clientes do Gartner em todas as 4 categorias. E é isso. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Algo não ficou claro? Quem montou essa apresentação como completa ali foi a Isa, tá? Então, aqui estão os contatos dela, os dados dela, tudo certinho. Se alguém quiser entrar em contato com a gente também, pode ficar à vontade. E aqui estão os meus dados. Alguém tem alguma pergunta, quer trazer algum caso? Muito boa a apresentação, Flávio. Quero agradecer aí pelo convite. Não tenho nenhuma pergunta agora, mas achei bem esclarecedor. Até achei aqui que foi você que fez com ela a apresentação, tá bom? Beleza. Quem é que falou? Aqui é o Maicon. Michael. O Michael, tu é de onde? Eu sou de Brusque e trabalho para Claro Brasil. Ah, legal. Muito obrigado aí. Obrigado pela presença. Igualmente. Giovanni, pode ir. Flávio, todas as empresas, pequenas ou grandes, quando compram computadores, compram um software para segurança, né? Um antivírus. Uhum. Neste caso, o ransomware, ele é uma coisa à parte, é isso? O ransomware, ele não é uma solução, mas ele é uma ameaça, tá? Ele é um Sim. tipo de ameaça. O que Então, mas acontece? por Nem isso todas... eu preciso de um antivírus para isso, exclusivo Sim, para isso. exatamente. Nem todos os antivírus, nem todas as soluções de antivírus possuem o anti-ransomware. Então, por Perfeito, exemplo, mas quando aí que acontece? No mercado tem inúmeros antivírus. Aham. Esse que você está nos propondo é independente do antivírus que o cliente possa ter, ou temos que ter um Sophos Ele substitui, antivírus? ele substitui o que você tem. Então, Então, por ele faz a exemplo, parte de antivírus com ransomware. É isso. exatamente, isso aí. Ele vai fazer a Tá. proteção o antivírus com o anti-ransomware. O que normalmente acontece? Vamos lá, tem a tua empresa com 3 dispositivos. Aí tu foi lá na Magazine Luiza e comprou 3 computadores. No que você compra esses computadores, normalmente ele já vem com um antivírus gratuito instalado ali nessa máquina. E normalmente esse antivírus gratuito não tem a proteção anti-ransom. Aí o que vai acontecer? Aí tu fala assim, não, mas eu tenho antivírus aqui. Aí acontece alguma coisa de um malware entrar tal e criptografa os dados da tua máquina. Aí tu fala, mas eu tinha um antivírus. Ah, mas o teu antivírus não tinha o anti-ransom.
Ele bloqueava lá um Trojan, um outro tipo de malware, mas o Ransom ele não bloqueava. Então ele foi lá e conseguiu criptografar toda a tua máquina porque tu não tinha o anti-Ransom. Então, essa solução aqui, você tira essa versão gratuita que você tem e coloca a solução da Sophos. Aí ele vai ter uma cobertura maior, além de toda a proteção contra os malwares conhecido, também com a proteção contra ransom. Ok, você pode dar uma ideia de preço, de quanto custa esse... vai depender do número de máquinas que o cliente tem ou é um preço Exato. fixo? Nesse plano aqui, é até 100 dispositivos. Então, se ele tiver até 100 dispositivos, ele vai ser um valor só. Aí o nosso time comercial pode falar contigo ali e ele te pega os dados certinho de quantidade de máquina e tudo mais, vê se ele se enquadra no programa e aí ele pode te passar a estimativa de valores bem certinho. Tá, mas Flávio. tem para menos de 100 máquinas também. Sim, sim. Beleza. Flávio, e a gente também depende de outras camadas de proteção, correto? Não só antivírus na rede, para garantir a segurança, né? Exatamente, exatamente. A segurança, a gente fala que a segurança é um sanduíche, né? Tu tem que, quanto mais camadas de segurança você tiver, mais protegido você vai estar. Uma outra coisa que a gente normalmente fala é difícil você ter um ambiente 100% seguro, tá? Mas você tem que colocar as camadas e analisar essas camadas para que você esteja o mais protegido possível. E aí a gente está falando do endpoint, que ele vai proteger lá a ponta com o usuário, tem a parte de conscientização de usuário, vai ter a parte do Firewall, que aí vai proteger a rede, vai ter uma proteção lá de backup. Então, é uma série de itens que a gente tem que colocar para fazer a proteção que a gente deseja, né? Para que a gente proteja todo o nosso dado. Eu tenho também. Mas aí, que nem eu falei, a criptografia ela é normal. Aí eu fui lá, comprei o endpoint, comprei tudo tal, mas foram lá e roubaram o meu computador. Não, eu tô tranquilo, porque eu tenho um endpoint lá bem configuradinho, tudo certinho. A minha máquina tem múltiplo fator de autenticação, eu tenho senha forte, eu tenho tudo isso que o pessoal fala que eu tenho que ter, que os especialistas falam que eu tenho que ter. Beleza, roubaram o equipamento. Aí eu pego e te pergunto assim: tu tem criptografia? Tu tinha o teu disco era criptografado? Não, não é criptografado. Beleza, então tua segurança, entre aspas, não que cai por terra, mas ela vai existir um outro fator ali. O roubo do dispositivo, ele é um incidente de segurança, tá? Porque levaram o teu dispositivo, então o cara pode ter acesso a tuas informações ali. Quando você não tem, por exemplo, a criptografia do disco, aí a gente está falando de uma outra solução da Sophos, que é o Device Encrypt, o que que ele vai fazer? Concorda que se eu pegar a máquina e eu tentar logar, todas essas proteções vai barrar, porque eu bloqueei o usuário, eu fiz tudo que eu tinha que fazer nisso daí, beleza. Só que aí eu fui lá e tirei o HD dessa máquina, eu abri esse notebook, tirei o HD dela e vou botar ela na minha máquina como se fosse um pendrive. O que que vai acontecer? Eu sou administrador da minha máquina, ou seja, eu tenho acesso full ao disco que eu tirei dessa máquina. Ou seja, a partir desse momento eu tenho um vazamento de dados. Então eu tenho um outro incidente. Então por isso que é camadas. Eu aplico um endpoint, depois eu aplico uma camada de criptografia, eu aplico um inventário, eu aplico um rastreador, eu aplico uma automação, eu aplico uma questão na rede com firewall, eu vou colocando backup. Então a gente vai cercando de todas as maneiras. Então, beleza, eu tenho criptografia lá, aconteceu qualquer coisa, levaram a máquina, eu tô tranquilo, eu tenho todas as proteções, o cara não consegue acessar a máquina e também não consegue acessar o meu disco, porque eu tenho o meu disco inteiro criptografado. O cara vai tirar, vai plugar na máquina secundária ali, o que que vai aparecer? Um disco em branco. Ele não vai conseguir enxergar nada que tem naquele disco. Mas ele não consegue quebrar a chave? É bem difícil. O cara quebrar uma chave de 1024 bits. Então, hoje é praticamente impossível. É,
Pode ser que lá na frente, com computação quântica, qualquer coisa assim, consiga se quebrar, mas ainda está muito longe disso acontecer. E se isso acontecer, certamente vão trocar o nível de criptografia que é para segurança, né? E aí a gente volta a ter segurança e não tem como quebrar essa criptografia. Então, bem colocado, Jackson. A gente tem vários níveis de segurança que a gente tem que aplicar. O endpoint é uma das pontas que a gente tem que observar e tem que estar atento, né? Mas o endpoint também faz parte destes software da Sofo ou não? Ou é Sim, outra faz coisa? parte. Não, ele faz parte. Faz parte. Faz parte. Boa. Desculpem a minha ignorância. Aí o firewall, então, se preocupa com a rede. E o Isso. Sofo se preocupa com a máquina. É isso? Exatamente. O Sophos Firewall ele vai olhar para a tua rede como um todo e o endpoint vai olhar para o teu equipamento que tu tá acompanhando. É lógico que se tu tiver dentro da tua rede, tu tá sendo olhado pelo teu endpoint que está instalado na máquina em conjunto com o Firewall. Então eles estão Perfeito. trabalhando em conjunto. Tu tá fora da rede, tu também pode trabalhar em conjunto quando a gente tem uma camada que a gente chama de ZTNA. Aí é uma outra solução que a gente pode trazer num outro momento ali, tá? E o Mas firewall isso também é engloba da tudo. Sofo? Também tem da Sophos. A Sophos também tem a linha de Firewall. E aí também por que que acontece? Hoje eu, quando tenho grandes empresas, trabalhava com um tipo de firewall. Só Aham. que para pequenas empresas quase impossível vender, a não ser que o cara esteja muito preocupado, é, porque senão ele não gasta aquele valor com o firewall. Esse da Sofo também tem um preço razoável para pequenas e médias empresas? Sim, ele tem firewall pequeno que a gente fala, então ele parte desde de uma linha de mesa que a gente fala, que são os firewalls menores, até o firewall grande que a gente chama de 3U, que são umas caixas grandonas assim, que vai dentro de rack. Então ele tem várias camadas de caixas de firewall para atender desde aquela empresa que tem 10, 15 dispositivos até a empresa que tem 5.000, 10.000 dispositivos. Então ele tem uma trilha bem grande ali de dispositivos para caber desde o pequeno até o grande porte. Muito bom. Obrigado. Beleza? Pode falar, Bruno. Flávio, boa tarde. Eu Boa queria tirar tarde. uma dúvida. Com sua experiência, como você acha que as vulnerabilidades quais vulnerabilidades podem ter quando a gente tem o uso de um roteador doméstico nas redes da empresa? Grande parte, esses roteadores domésticos, tu fala de onde, Bruno? Sou de Prudente, Presidente Prudente. Ah, tá, São Paulo. Isso. Os roteadores, cara, eles têm hoje, eles são, o próprio nome deles já diz que ele é um roteador residencial, né? Então, o que a gente chama de throughput dele lá, ele é específico para poucos acessos, pouca quantidade de tráfego passando por eles ali. Então, hoje, normalmente, quando tu vai fazer essa instalação em casa ou até mesmo na empresa, normalmente quem faz a instalação deixa tudo padrão, tá? Então, senha padrão, as configurações dele meio que padrão. Então, isso, se você faz um scan na internet com algumas ferramentas de ataque, eles são facilmente identificados. E aí eles conseguem explorar as vulnerabilidades que tem, às vezes em firmware, porque às vezes ele não é uma plataforma simples de fazer atualização de firmware. Não é qualquer pessoa que consegue fazer a atualização do firmware desses equipamentos. E aí acaba ficando com o firmware desatualizado, e aí ele acaba abrindo brechas de segurança, tá?
pega aí qualquer roteador desses caseiro, por exemplo, pega da própria operadora de internet. Tu não tem como garantir que a operadora faz com frequência o update do firmware daquele roteador. Então, se tu coloca o firewall depois desse cara, tu garante a segurança no teu firewall, porque você sabe o que tu tá protegendo ali. Normalmente, quando a gente faz em empresa, o que a gente faz? A empresa vai lá e contratou um link, tá? E ela vai lá e fala assim, eu tenho um link ADSL. E aí ela quer colocar o firewall, a gente sempre pede para que tente colocar, fazer com que o firewall seja o que a gente chama de modo bridge. Ou seja, tudo que vier da internet, ela bate no firewall diretamente e não bate no roteador. É um salto a menos e tu garante a segurança no firewall diretamente. Então ele faz um bypass do roteador, ele só te entrega a conexão e tu protege tudo no teu firewall. Então, esses são os principais pontos ali, porque na hora ou a pessoa, ou quem configurou deixa tudo padrão, então vai ver lá, tá com usuário admin, senha admin, ou as senhas padrões dos roteadores, não tem atualização de firmware, enquanto no firewall, o próprio fabricante, ele vai te fazer atualizar esse cara. Então, às vezes acontece, às vezes tem cliente nosso que às vezes fala, eu precisava ver tal coisa. A gente vai ver, ó, a gente tem um monitoramento, então a gente sabe qual a versão que cada um está utilizando. A gente sempre pede para deixar na mais atual possível. E às vezes por motivos do ambiente do cliente, ele não consegue fazer a atualização com a frequência que era esperada. E aí, em algum momento, ele precisa de um suporte do fabricante, no caso da Sophos. A Sophos olha e fala assim: olha, para mim te dar o suporte, eu preciso que tu faça a atualização da versão. Mas eu não preciso, tá? Então, enquanto tu não fizer a atualização, eu não consigo te dar o suporte. Porque esse tipo de problema que tu tá tendo, ele foi corrigido na versão X. Então, tem esses pontos também. Consegui te responder ali, Bruno? Conseguiu sim. Muito obrigado. Show, nada. Alguém mais? Bom, pessoal, por hoje é isso. Acompanhem a gente fiquem sempre atentos ali nas nossas redes sociais, que a gente vai ter. Essa foi o primeiro Tech Day falando sobre Soft 100. Então, a ideia é que a gente tenha pelo menos umas duas para deixar bem claro o mecanismo, como é que funciona tudo sobre esse produto ali. Então, a gente vai trazer muito mais informações em outras webinars também. E caso vocês queiram também, pode entrar em contato através das nossas redes ali, através do nosso e-mail, passando sugestões ou até mesmo indicação. Olha, eu precisava, seria interessante fazer uma webinar sobre tal assunto. Ou de repente, eu tive um caso que aconteceu ou que uma empresa conhecida minha passou, como é que a gente pode ajudar? Vocês conseguem ajudar a gente? Então, pode trazer isso para nós, entre em contato com a gente que a gente está sempre à disposição para ajudar e auxiliar a todos ali, tá bom? Eu desejo ali uma excelente fim de tarde para todos, um ótimo restinho de semana e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado, um abraço. Abraço.